Aqui. Obrigado. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Nós estamos alegres porque nós temos um Deus na nossa vida. Estamos alegres porque Deus tem cuidado de nós. Estamos alegres porque Jesus tem vivificado a nossa vida. Estamos alegres porque o Senhor é o Senhor do nosso viver. Por isso nós estamos aqui, nós estamos de pé, porque Ele tem nos contemplado, Ele tem nos guardado. Bem, eu estou muito feliz porque nós temos aqui um rapaz que está nos visitando, está lá atrás, faz assim para mim, né? Ele também está nos visitando, o pastor Carlos Alberto, já somos conhecidos, já tivemos conversando há muito tempo, e nesses dias que ele tem estado ali no Nazareno, nós temos também conversado bastante, e eu trouxe ele aqui hoje para que ele pudesse ser apresentado. Ele vai passar por aquele período que nós determinamos, e depois ele vai estar dando sequência, se ele achar por bem estar conosco, gostar de estar conosco aqui no nosso ministério, ele vai estar trabalhando juntamente conosco. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 25. Vou ficar de pé. Procura para mim aí, Bruno, por favor. Mateus, capítulo 25. Eu tenho meditado muito nessa palavra, porque fala muito ao nosso coração. E nesta manhã, Deus falou profundamente. O interessante é que eu comentei com o Bruno, Diácono Júnior, ontem algumas coisas, e nesta manhã Deus me usou para mim. Porque eu estava falando algumas coisas para ele, e hoje o Senhor falou profundamente para nós, para toda a igreja, a respeito de algumas coisas e como nós devemos nos proceder. E eu peço, de antemão, eu peço perdão aos irmãos por aquilo que vou falar, aquilo que o Espírito de Deus tem colocado no meu coração. E eu peço a você, em nome de Jesus, tire esse pensamento da sua mente de que está jogando indireta para mim. Para com isso. Se a palavra começar a falar no seu coração, agradece a Deus. Porque a Bíblia diz assim, no livro de Jó, capítulo 5, versículo 17. Bem-aventurado é o homem a quem Deus corrige. Não despreze a correção do Senhor. Então, se a palavra começar a falar no teu coração, dá glória a Deus. Glorifica, porque Deus, estamos chegando ao momento de reflexão na nossa vida e de posição, de decisão. Porque as coisas estão acontecendo, os sinais que anteviam a vinda de Jesus está acontecendo, está nos mostrando que a vinda de Jesus está mais próxima do que nós possamos imaginar. A injustiça está pairando sobre toda a terra. A mentira está lá em cima, mas um dia a verdade será esclarecida e a mentira será jogada no seu devido lugar, que é no inferno. Mas a igreja precisa se colocar, a igreja precisa se posicionar. Então hoje, se Deus começar a falar no seu coração, por favor, não fique pensando coisas, comece a meditar na sua vida, porque Deus te trouxe aqui, eu tenho certeza que você veio aqui, foi para prestar o seu culto e esperar que Deus fale para você, não aquilo que você quer, mas aquilo que você precisa ouvir. Eu, quando eu venho na igreja, eu quero Deus falando comigo aquilo que eu preciso ouvir, porque quando Deus fala, é para o meu crescimento e para me alinhar a minha vida segundo a vontade dele. Amém? Mateus capítulo 25, que diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 insensatas. As que eram insensatas, tomando suas lâmpadas, não levaram consigo azeite. Mas as prudentes tomaram azeite em suas vasilhas, junto com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite foi ouvido um clamor:
Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprar, veio o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois vieram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Glorioso Deus. Aí está a tua igreja. Nós fazemos parte desse corpo que é a tua igreja. Só em ler essa palavra, Senhor, já é uma grande mensagem para nós. Mas, querido Espírito Santo, eu me esvazio de mim mesmo neste momento. Não há ninguém neste mundo que conheça-me melhor do que o Senhor. Não há ninguém neste mundo que conhece cada coração aqui nesta noite presente melhor do que o Senhor. Por isso, querido Espírito Santo, começa a nos envolver com a tua auréola santa, abrindo o nosso entendimento, nossas faculdades mentais, para que possamos entender o que o Senhor quer nos ensinar através desses versículos gloriosos das tuas santas Escrituras. Toma a nossa direção e que toda palavra que sair dos meus lábios possa alcançar os corações aqui sedentos. Eu oro em nome de Jesus. Poderia sentar. Quando nós começamos a meditar na palavra e olhamos para a palavra do Senhor e começamos a esmiuçar, logo no primeiro ponto, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Olhe bem, 10 fala-se de perfeição. Você já parou para pensar? Medita. Medita. E eu passando a meditar nisso, pastor, eu falei, caramba, logo no primeiro versículo ela já está falando para mim, me chamando à perfeição. Isso me fez caminhar para o livro de Mateus, capítulo 5, eu queria que você acompanhasse. Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 43, que diz assim: ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei aos que maldizem, que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que está no céu, que faz com que o seu sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudarem somente os vossos irmãos, que fazeis a mais que os outros? Não fazem também assim os publicanos? Agora olhe bem o versículo 48. Sede, pois, vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Olha aí. Sede vós perfeitos, conforme o vosso Pai que está no céu. Nós precisamos colocar isso dentro de nós. Você quer mais um? No livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, diz: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
É a mesma coisa que Mateus fala no capítulo 5, a partir do versículo 42. Nós precisamos amar uns aos outros como Cristo amou a todos nós. E ele nos fala isso lá no livro de João, capítulo 13, versículo 37 e 38, se não me falha a memória, que ele diz: eis que novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei a vós. Agindo assim, sereis conhecidos como meus discípulos. Quando nós amarmos uns aos outros como Jesus amou. Esse primeiro versículo dessa parábola já nos fala de uma maneira profunda. Porque, irmãos, a gente está sempre falando, eu amo a Deus, mas será que você ama realmente? Quando você começa a meditar nisso e esmiuçar isso, e você vê o relato bíblico, nós vamos ver que essas virgens, eram 10 virgens, elas estavam no mesmo lugar, elas estavam ataviadas, esperando com o mesmo propósito, esperando o noivo. 5 estavam verdadeiramente preparadas. Mas as outras 5, elas não estavam preparadas. Embora estivessem ataviadas, estivessem vestidas, alinhadas com as suas lâmpadas. Mas 5 delas não estavam preparadas. Essas 5 que não estavam preparadas, nos mostra, nos dá uma lição para aquele crente que tem sempre dentro de você aquela palavra assim: uma vez salvo, salvo para sempre. Aquele crente imediatista, aquele crente que se Jesus não vier hoje, não vem mais. Então nós precisamos observar as prudentes, que se Jesus viesse, se o noivo viesse naquele momento, elas estavam preparadas. Mas se ele retardasse ou atrasasse 1 dia, 2 dias, 3 dias, elas continuariam a se preparar para a vinda do noivo. Isso nos traz um ensinamento muito grande. Porque tem crentes que estão vivendo como essas virgens loucas, essas virgens insensatas. É interessante que Mateus ele escreve assim: 5 delas eram prudentes e 5 insensatas. Essas insensatas nos mostra essas pessoas que querem viver o evangelho atual. Mas pastor, que evangelho atual é esse? O evangelho de benesses, só vitória. Ô glória, só vitória. Mas quando você olha para o que a nossa irmã Roseli falou aqui agora, quando nós chegamos, quando ela deu a leitura devocional, nós olhamos para quem? Para o apóstolo Paulo. Olha, vai lá para o livro de 2 Coríntios, capítulo 12, e você vai, capítulo 11, você vai ver como Paulo sofreu por amor ao evangelho. Mas Jesus disse para ele categoricamente, através de Ananias, quando Ananias foi orar por ele, Ananias ficou meio apreensivo, e o Senhor Jesus disse para Ananias assim: vai, porque ele é um escolhido meu, e eu vou mostrar para ele como ele vai padecer pelo meu nome. E Paulo foi um dos que mais sofreram pelo evangelho. Nenhum apóstolo sofreu mais do que o apóstolo Paulo. E o próprio Jesus, no livro de João, capítulo 13, versículo 33, ele diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Olhemos para a vida de Jesus. Tudo que nós passamos, Jesus também passou. Lá naquela cruz, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ele se sentiu desamparado naquele momento de aflição, de angústia, de sangramento, de dores. Ele sentiu-se desamparado, como muitas das vezes nós também nos sentimos desamparados. Você ora, mas nada acontece na tua vida. Você ora, você jejua, você está nos montes e nada acontece. Você na tua visão, não tem nada acontecendo. Mas eu quero dizer para você nesta noite: Jesus está lá no seu mais alto sublime trono. Ele está apenas te contemplando para ver se você
você verdadeiramente vai ser fiel ou não, ou se você quer Deus as belezas que Ele tem, ou se você vai padecer por amor ao Evangelho, ou se você o ama de verdade, se você é capaz de dar a vida para Ele, ou se você é capaz de dar a vida por Ele, dar a vida pelo Evangelho, dar a vida para aquelas pessoas que estão lá fora, que precisam ouvir a palavra, que precisam ver em você um exemplo de um homem de Deus, um exemplo de uma mulher de Deus. Por que que hoje nós não vemos os milagres acontecendo como aconteceu no passado? Deus mudou? Não, Jesus não mudou. Jesus continuou o mesmo. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós temos um compromisso, irmãos. Nós temos compromisso com Deus. Cada um de nós tem compromisso com Deus. E não pensa você que amanhã Deus não vai saber, Deus vai trazer a realidade. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem planta, ele colhe. Todos nós vamos ser julgados. Vamos ser julgados pelo fogo. E muitos vão ser salvos sim. Mas por um triz, como um fio de teia de aranha. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho. É por isso que ele diz no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Aquele que está em Cristo, nenhuma nova criatura é. As coisas velhas passam e tudo se fez novo. E isso provém de Deus, que nos reconciliou com Ele na pessoa gloriosa de Jesus Cristo. Não imputando em nós os nossos pecados, nos colocou em nós a palavra da reconciliação e nos deu o ministério da reconciliação. Você tem um ministério, você tem uma palavra. E que palavra é essa, pastor? O Evangelho. Primeiro, antes de você pregar para os outros, prega para você. O que a Bíblia diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quando você começar a olhar para a palavra, você veja onde é que você está enquadrado. Nas virgens loucas ou nas virgens prudentes. Porque se for nas virgens loucas, muda de vida nessa noite. Muda de posição nessa noite. Tome a tua atitude. Levanta a tua mão e peça perdão a Deus e diz: a partir de hoje eu vou viver uma nova vida. Eu vou tomar minha responsabilidade. Eu vou tomar o meu cajado e vou bater a retirada e vou pregar o Evangelho. Porque foi para isso que Deus te chamou. Foi para você ir de pregar o Evangelho a toda criatura. Muitas das vezes você não vai pregar, como eu estou fazendo aqui agora, ler a Bíblia e esboçar uma palavra para você. Mas a tua maior mensagem é o teu testemunho. A tua maior mensagem é o teu testemunho. Lá no livro de Reis, aquela mulher sulamita, ela reconheceu Eliseu pelo simples fato dele sentar à mesa para comer pão. Aquele homem ia Sunem todo ano. E quando ele chegava lá, ele ia para a casa daquela mulher comer pão. Ou seja, almoçar, ou jantar, ou tomar um café. A Bíblia não fala que ele pregou para ela. Fala? Não fala que ele pregou para ela. Apenas diz que ele sentava a comer pão com ela. E ela declarou: este homem é verdadeiramente um homem de Deus. E você? Hoje nós estudamos na escola bíblica dominical, quando Pedro e João subiu o templo daquela cidade, o templo chamado Formosa. E lá estava aquele homem paralítico. Há anos que aquele homem estava ali. Ninguém teve coragem de pegar aquele homem e levar até o altar. Botava ele aonde? Na porta do templo. E ele ali, todos que passavam deixavam uma esmola para ele, achando que a necessidade dele era esmola. Mas a maior necessidade daquele homem não era pedir esmola, não era ele receber uma esmola, não. A maior necessidade dele era andar como nós andamos normalmente, porque ele andando normalmente, ele poderia ter uma vida independente, não depender de ninguém. Mas de repente vem dois homens de Deus totalmente transformados. Dois homens de Deus cheios do Espírito Santo, cheios da unção de Deus, cheios de Deus. E quando chega perto daquele homem, ele estende as mãos pedindo: dá uma esmola. E Pedro olha para ele e diz assim: olha para nós. Aleluia. Olha para nós.
Aquele homem com certeza ficou surpreso, porque ninguém até então falou para ele assim: olha para mim, ou olha para nós. Ninguém. Mas aqueles dois homens cheios do Espírito de Deus naquele momento, cheios da glória e do poder de Deus, disse: olha para nós não temos ouro nem prata, mas o que temos isso te dão. Em nome de Jesus de Nazareno, levanta-te e anda. E aquele homem entrou no templo, pulando, saltando, glorificando o nome do Senhor. E naquele momento, o nome do Senhor foi glorificado e muitas almas se renderam aos pés do Senhor. Por quê? Porque ele não trouxe uma pregação, apenas um milagre aconteceu. E a Bíblia nos diz assim: os sinais seguirão aos que creem. Os sinais precisam acompanhar a igreja. Os sinais precisam te acompanhar. Aonde você estiver, pode acontecer milagre. Sim. A partir do momento que você esteja na posição em que Cristo quer que você esteja, em obediência, em fidelidade, em harmonia, em unidade, em união com a igreja, em união com os irmãos, amando-nos uns aos outros, unidos com o seu pensamento, o seu propósito, o seu coração, o seu espírito e um só Senhor. Havia uma divisão no meio dessas virgens. 5 eram prudentes e 5 eram loucas. E o versículo diz assim: mas as prudentes, as que eram insensatas, tomaram suas lâmpadas, mas não levaram consigo azeite. Se não vir hoje, vai demorar. Irmãos, você vai lá para 2 Pedro capítulo 3, nós vamos ver os escarnecedores, escarnecendo dos irmãos, dizendo assim: Jesus diz, meu pai, meu avô, meu tataravô disse que Jesus vem, e até hoje ele não veio. Até hoje ele não veio. E não virá. Mas eles se esquecem que Deus é longânimo, não querendo que poucos se percam, mas que todos venham se salvar. Elas pensavam assim. Então não tinha compromisso, não tinha responsabilidade na igreja, não buscava fazer o trabalho. Eu vou na igreja quando eu quiser. Quando eu puder, eu vou na igreja. Até hoje tem um casamento da minha prima, eu vou no casamento da minha prima, não vou na igreja não. Eu vou fazer outras coisas. A prioridade não é o culto, não é o trabalho na igreja, não é o trabalho do Senhor. Agora, o que a Bíblia diz? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Nós estamos fazendo o contrário. Nós estamos buscando as outras coisas e deixando o reino de lado. Mas um dia você vai querer entrar no céu e a porta estará fechada. Amós 4,12 diz: prepara-te, ó Israel, para encontrar-se com o Senhor teu Deus. Ó irmãos, o dia está chegando. Atos capítulo 17, versículo 30 diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas Ele já determinou na sua agenda um dia. Ele já determinou um dia e conclama a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam. Olha, a todos os homens e em todos os lugares, para que se arrependam, porque Ele já determinou este dia. E Ele garante isso, ressuscitando alguém que vai julgar os homens nesse dia. E esse alguém é quem? Jesus. E Ele virá. E Ele virá como juiz. E esse dia já está determinado. Não sabemos o dia e a hora, mas prepara-te. Se vier hoje, louvado seja Deus, nós subiremos. Se vier amanhã, louvado seja Deus, todos vamos subir. Se vier daqui a 10 anos, se estivermos preparados, nós também subiremos e levaremos muitos conosco. Mas é necessário que você se posicione, que você coloque no seu coração do desejo de servir a Deus. Que tipo de amor é esse que temos para com o Senhor? Que tipo de amor é esse? Porque qualquer coisinha você se afasta. Qualquer coisinha você se retrai. Qualquer coisinha você está entristecido, cabisbaixo. Em nome de Jesus, levanta a tua cabeça, porque Jesus disse que você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, e nada pode nos separar do amor de Deus, vivenciado na pessoa de Cristo Jesus.
Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vive mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. E lá no Romanos capítulo 9 diz: o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito de Deus habita em você, se o Espírito de Deus habita em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o meu Espírito vive por causa da justiça. Nós somos vivificados pelo Espírito Santo de Deus. Se você está de pé hoje, é porque Jesus está em você. Se você anda hoje, é porque Jesus está em você. Se você glorifica hoje, é porque Jesus está em você. Se você fala em mistério, é porque Jesus está em você. Se você profetiza, é porque Jesus está em você. Se você glorifica, é porque Jesus está em você. Se você canta, é porque Jesus está em você. Se você toca, é porque Jesus está em você. Se você glorifica ao Senhor, é porque Ele está em ti. Então glorifica o Senhor, exalta o Senhor, pune, brinque e glorifique esse Deus, porque Ele é o merecedor de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Não há outro semelhante a ti. As virgens prudentes, elas tinham azeite nas suas lamparinas. E o noivo, quando tardou, no versículo 5, todas elas adormeceram. Elas estavam juntas, estavam ataviadas, muito bonitas, formosas, cansadas e dormiram juntas. Isso não quer dizer que elas estavam fazendo algo incorreto. Não. Todos nós cansamos. Todos nós vamos cansar um dia. Mas chegou um momento. Elas adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo. Irmãos, essa hora vai chegar. Ao tocar a última trombeta, Jesus descerá com grande poder e glória, com seu exército celestial, a buscar a igreja, e nós vamos nos encontrar com ele nos ares. Nós não sabemos o dia nem a hora. Elas também não sabiam o dia nem a hora que eles viriam. Mas as noivas, as prudentes, elas estavam preparadas. No versículo 7, então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. Agora entenda bem uma coisa. Todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. Só que 5 delas não conseguiram preparar as suas lâmpadas. A lâmpada aqui, irmãos, simboliza a palavra que está nas tuas mãos. Salmo 119, versículo 105 diz o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando você pega uma lanterna, quando você pega uma lamparina, alguma coisa para iluminar o teu caminho, você vai com ela onde? Nas mãos. Aquelas prudentes, elas estavam com a lamparina acesa e tinha azeite ainda. Ou seja, ela estava com a sua lamparina, ela estava em dia. Ela tinha conhecimento, ela tinha intimidade, ela tinha comunhão com a palavra, mas também ela tinha o Espírito Santo de Deus. Elas faziam o que o Espírito determinava, já as outras não tinham. Elas estavam vivendo o evangelho atual, esse evangelho que tudo pode. Você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Tudo você pode. Mas quando você entra no evangelho verdadeiro, o verdadeiro evangelho é renúncia. O verdadeiro evangelho é renúncia. É necessário você renunciar. Jesus diz assim: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e segue-me. Nós precisamos abrir mão de tudo que temos. Paulo era o homem que ocupava a mais alta sociedade romana naquela época, porque ele comprou a cidadania romana. Ele era judeu da tribo de Benjamim. Ele era um grande teólogo e as pessoas achavam que ele iria substituir Gamaliel, o maior teólogo naquela época. O conhecimento dele era tremendo. Lá no livro de Filipenses, capítulo 3, ele diz, segundo a lei, irrepreensível. Ninguém conhecia mais do que ele, a não ser Gamaliel. Mas um dia ele teve um encontro com Jesus. Ele perseguia a igreja, mandava matar, mandava açoitar, mandava prender. Esteve presente na morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja. Mas naquele dia, que teve um encontro com Jesus, depois de alguns anos, ele escreveu a carta aos Filipenses e ele disse:
tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu conheço, todo o meu estudo, toda a minha sabedoria, toda a minha inteligência é como um esterco, como um trapo de imundície, pela excelência. Olhe bem, o texto diz assim, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo. Olha onde ele colocou isso. Acima de tudo, aquele homem que era perverso, aquele homem que era autoritário, aquele homem que era uma autoridade, aquele homem que era respeitado, agora ele está lá embaixo. E lá no capítulo 12 de 2 Coríntios, ele fala a respeito do espinho que ele tem na carne. Ele pediu, orou 3 vezes, para que Jesus tirasse aquele espinho da carne. E Jesus disse assim, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. E ele foi entender que aquele mensageiro de Satanás estava sobre ele, esbofeteando-o de vez em quando, para que ele não se ensoberbecesse pelas revelações que ele havia recebido. Então ele disse, eu se tiver que me gloriar, vou me gloriar nas minhas fraquezas, porque quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Muitos pegam aquele versículo 4,13 de Filipenses, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Muitas pessoas pegam esse versículo e dizem, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas as pessoas só olham para as bênçãos. Mas ninguém fala das dificuldades, ninguém fala dos problemas, das aflições que o mundo está e nós passamos, essas aflições. Mas quem te fortalece é o Senhor Jesus. Ele é o nosso pastor. E quanto Ele for o nosso pastor, nós seremos mais do que vencedor. Nada vai nos separar do amor de Deus. Aquelas virgens, elas estavam com as suas lâmpadas. As virgens prudentes, elas estavam com as suas lâmpadas preparadas. Estavam com as suas lâmpadas nas mãos. E lá no capítulo 11, versículo 8, versículo 18 de Deuteronômio diz assim, ponde essas minhas palavras nas vossas mãos, guardai-as no vosso coração, tenhais ela diante dos vossos olhos como testemunho. Falai dela para os seus filhos, deitado, andando pelo caminho, ensinando-os. A palavra tem que estar nas tuas mãos. A palavra tem que estar diante dos teus olhos. Medita na palavra de dia e de noite. Tem crente que leva 2, 3 dias para ler a palavra, irmãos, em nome de Jesus. Levanta a tua cabeça, peça perdão ao Senhor e passa a ler a Bíblia todos os dias. Tira um momento para ler a Bíblia todos os dias, porque é isso que vai te alimentar, vai te socorrer, vai te sustentar, vai te corrigir, vai te fortalecer, vai te ensinar e vai revelar para você a vontade do nosso Deus. Deus vai se revelar para você através da palavra. Vai mudar a tua vida através da palavra. Eu falei hoje aqui, no nosso comentário aqui na Escola Bíblica Dominical, nós não vamos conseguir tirar nada daqui da Bíblia, mas a Bíblia tira tudo de nós. Tira tudo que não presta de nós. Quando nós olhamos ali, meditamos na palavra, você vai para o Getsemane com Jesus. Vamos lá para o Getsemane com Jesus agora? Vamos, Roseli, lá para o Getsemane com Jesus? Vamos para lá. A palavra Getsemane significa prensa. Aqueles que tinham os seus olivais, que trabalhavam com azeite, eles pegavam as suas azeitonas e colocavam dentro daquelas prensas. As azeitonas eram prensadas a primeira vez, era prensada a segunda vez, era prensada a terceira vez, era prensada na quarta vez, para tirar o melhor azeite. O melhor azeite não era o primeiro, não era o segundo, não era o terceiro, era a partir do quarto, da quarta moenda, da quarta prensada, é que saía o melhor azeite. Quando nós olhamos para a vida de Jesus no Getsemane, ele foi tão prensado, mas tão prensado, que o seu suor tornou-se como gotas de sangue. E esse sangue que ele derramou foi que purificou os meus pecados, purificou os nossos pecados. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite.
Quando ele te leva para a prensa, é porque ele quer tirar o melhor de você. Você não sabe o que você tem de melhor, mas Jesus sabe o que você tem de melhor. Jesus sabe, Carol, o que você tem de melhor. E é esse melhor que você quer, o que ele quer. Mas para que ele possa tirar o melhor seu, é necessário que o teu eu venha morrer. O teu eu venha morrer, o teu sentimento, desejo de vontade venha morrer, porque nós não temos nada que preste em nós. Paulo disse isso no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 18. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, porque aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço, aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Nós carregamos um corpo de pecado, esse corpo está morto. Nós, enquanto estivermos vivendo aqui, nós vamos carregar esse corpo de pecado, ou seja, esse corpo morto, para um dia, nós que estivermos no dia do arrebatamento, nós vamos ser transformados e ganharemos um corpo transformado. E aqueles que já morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro e ganharão primeiro um corpo semelhante ao corpo de Cristo. Irmão, eu vejo esse momento, quando eu fecho os meus olhos, eu vejo isso acontecendo nos ares, a nossa roupa, o nosso corpo, independente de onde nós estivermos, seja na casa, seja no carro, seja pregando, seja na rua, nós seremos arrebatados num abrir e fechar de olhos, e vamos estar para sempre com o Senhor. Aleluia, 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 louvado seja o nome do Senhor. No livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 20, diz: a nossa cidade é o céu. A nossa cidade está no céu, da onde vem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! E com o seu grande poder vai transformar o meu corpo de pecado em um corpo glorioso, semelhante ao seu corpo. No livro de 1 João, capítulo 3, versículo 2 diz: amado, não sabemos como ele é, mas quando ele se manifestar, seremos nós semelhante a ele. Olha que coisa gloriosa! Jesus está num corpo glorificado, ele está à destra de Deus, e ele vai descer com aquele corpo, com aquelas vestes de linho fino, puro e resplandecente, e nós também teremos as mesmas vestes, o mesmo poder que vai estar sobre nós, a glória que está sobre ele vai estar sobre nós, o corpo dele será o meu corpo. Irmãos, ele vai gastar junto conosco, nós vamos participar da boda do Cordeiro. Essa mesa já está preparada para nós, aqueles que vencer, aqueles que caminhar, aquele que for fiel até a morte, receberá a coroa da justiça. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É difícil, queridos, é difícil, é complicado, sim, é complicado, mas vamos tomar o nosso compromisso, vamos assumir a nossa responsabilidade, porque um dia isso vai ser cobrado. Não vamos olhar para essas virgens. As prudentes, a porta se abriu. Veja bem, e as insensatas disseram aos prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque nossa lâmpada se apaga. Uma certa vez, pastor, um irmão nosso que já dorme no Senhor, um grande amigo meu, nós fomos criados juntos, e ele gostava, sabe, cara, de me ver pregando. E um belo dia eu estava na igreja dele pregando, e ele chegou para mim, acabou o culto, ele falou assim, Mariane, para mim: um dia eu vou pregar igual você. Eu falei: igual a mim, não. Nunca tenta me imitar. Seja você mesmo. Seja você mesmo. Porque Deus usa como Ele quer, quando Ele quer e quem Ele quer. Não somos iguais, somos diferentes. Temos personalidade, mas em Cristo somos um só. Em Cristo somos um. Ei, Zenília. Zenília está ali com o Ricardo, com todo respeito, Ricardo. Zenília está aí contigo, é a sua esposa, é minha irmã em Cristo, ela é uma mulher e eu sou um homem, mas em Cristo não há grego, não há judeu, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, nós somos um em Cristo Jesus. Aleluia! Nós somos um em Cristo Jesus, a igreja é uma em Cristo Jesus. Já estou terminando. As insensatas disseram aos prudentes: dai-nos o vosso azeite. Eu não posso nunca dar o que eu tenho para você. Não posso dar, não posso emprestar, nem tão pouco eu posso vender, e nem tão pouco eu posso cobrar. Eu não posso dar uma coisa que não é minha, eu não posso emprestar uma coisa que não é minha,
Eu não posso vender uma coisa que não é minha. Eu não posso cobrar por uma coisa que não é minha, Roseli. Eu ganhei, Deus me deu. Então eu não posso dividir com ninguém. Meu é meu, é teu, é teu. Porque cada um de nós fazemos parte de um corpo. E cada um de nós temos uma função específica. E essas funções foram dadas pelo Senhor. Eu não posso dar. Aquelas virgens prudentes disseram para ela, olha, se não seja o caso, que nos falte a nós e a vós. Antes, ide antes aos que vendem e comprai. Elas não meditaram em nem um pouco. Elas saíram. E quando elas foram, as que estavam preparadas, a porta se abriu e elas entraram. Agora, interessante, finalizando aqui. Elas entraram para as bodas e fechou-se a porta. Virá um tempo em que será tarde demais as pessoas se arrependerem. Aquela parábola de Lucas, capítulo 18, que não fala do rico e de Lázaro. O arrependimento dele só veio quando ele estava lá no Hades. Ele vendo Lázaro lá no seio de Abraão, e ele padecendo no inferno, ele disse, pai Abraão, mande que Lázaro venha molhar, olha a ponta do seu dedo na água e venha molhar os meus lábios. Venha molhar a minha língua. E pai Abraão disse, não pode. Você recebeu em vida os seus bens, e lá Lázaro apenas mal. Olhe agora, ele é exaltado, e você não fica aí. Há tempo para tudo, irmãos. Se hoje ouvir a minha voz, não endureçais o vosso coração. Aquela porta se abriu, e aquelas prudentes entraram, e as portas se fecharam. Depois vieram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor. Para pensar agora. Todas as 10 irmãos ali conheciam o Senhor. É aqui que eu quero que você medite. Que você pare para pensar. Que você olhe para dentro de você agora. Se eu perguntar para vocês, você conhece o Senhor? Você conhece? Você tem certeza que você conhece? Eu conheço, pastor. Mas muitos crentes naquele momento vão chegar e vão ouvir aquela palavra assim, aparta-te de mim, maldito, que eu não vos conheço. Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, eu preguei a tua palavra, eu curei os enfermos, eu fiz evangelismo, eu participei dos cultos, eu participei da união feminina, eu participei da união masculina, eu era instrumentista do grupo de louvor, eu cantava no ministério de louvor, eu fazia parte do ministério da coluna da igreja, eu fui pastor, eu fui missionário, eu fui evangelista, eu fui isso, fui aquilo. Aparta-te de mim, maldito, que eu não te conheço. Tem muita gente que diz que conhece o Senhor. Jó, certa vez, ele disse assim, fala que o teu servo ouve, porque eu te conhecia, porque eu ouvia o Senhor falar, ou falar de ti. Mas agora, os meus olhos te veem. Você conhece verdadeiramente o Senhor? Você conhece, você tem intimidade, você tem comunhão com Ele? Pois só senta à mesa aquele que tem intimidade, aquele que tem comunhão. Porque ninguém vai convidar um estranho para sentar à sua mesa para cear com você. Duvido. Duvido. E com o Senhor não é diferente. Só vai sentar à mesa aqueles que Ele conhece. A porta se fechou. Abre-nos a porta. Mas ele respondeu e disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Finaliza aqui. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Ninguém sabe qual vai ser esse dia. Ninguém sabe qual vai ser essa hora. Mas Ele virá. Ele virá. Ele virá. Ele virá como um ladrão. Ninguém espera o ladrão chegar na sua casa. Assim também muitos crentes não estão esperando Jesus. Não estão esperando. E Ele vai vir. Amém? Que Deus te abençoe. Que você fique com essa palavra no teu coração nessa noite. E se você tem alguma coisa para mexer na tua vida, alguma coisa para consertar na sua vida, alguma decisão, alguma posição que você precisa tomar em favor de Cristo, tome agora enquanto há tempo. Tome agora enquanto há tempo. Conserta a tua vida enquanto é tempo. Não fique oscilando entre dois caminhos.
entre dois pensamentos. Deuteronômio capítulo 30, Jesus diz assim: eu te coloco dois caminhos diante de ti, o caminho do bem e da vida, o caminho do mal e a morte. Escolhe, pois, o caminho do bem e da vida para que tu viva. Não escolha o caminho do mal e da morte, porque certamente tu vai morrer. Os sinais estão aí acontecendo ao redor do mundo. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Tem alguém que quer voltar para Jesus? Tem alguém que quer aceitar Jesus? Hoje é o dia. Hoje é o dia. Achou, Bruno? Mariane? Louvado seja Deus. Vamos louvar o Senhor com o hino